Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília e vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. Ei, que o fim de semana chegou, coisa boa, né, gente? E olha, damos início a essa edição falando sobre o uso de máscara, que deixou de ser obrigatório hoje no transporte público aqui em São Paulo. Agora, as proteções faciais são obrigatórias apenas nos serviços de saúde, como hospitais. O uso de máscaras de proteção no metrô, ônibus e trem deixou de ser obrigatório em São Paulo. Com isso, os passageiros podem escolher se querem ou não usar a máscara. E com a nova decisão do governo do estado e da prefeitura da capital, a utilização de máscaras permanece obrigatória apenas nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como no caso de hospitais. Segundo o comunicado oficial, a decisão foi tomada após parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, antigo centro de contingência do coronavírus. E apesar da decisão, o uso opcional da máscara no transporte público continua sendo recomendado para a proteção pessoal, especialmente aos grupos considerados vulneráveis, como idosos a partir dos 60 anos de idade e pessoas imunossuprimidas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, houve queda de mais de 90% nas internações e mortes por Covid no estado de São Paulo neste ano. O total de pacientes com a doença internados em unidades de terapia intensiva passou de cerca de 4 mil no início de fevereiro para 363 agora em setembro. A média móvel de mortes também recuou de 288 para 27 no mesmo período. E já que é sexta-feira, vamos mudar de assunto porque o fim de semana chegou e, claro, todo mundo quer saber como ficará o tempo. Vai ter sol, não vai? Bom, vamos juntos ao vivo com a câmera 10 conferir como está o tempo nesse momento na capital paulista. Olha só, você vê aí na sua tela, céu aberto, sem nuvens e não há previsão de chuva para hoje. A tendência é de elevação nas temperaturas. De volta comigo, vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Porto Alegre. Por lá, o dia deve ficar instável hoje. O sol deve aparecer em alguns momentos, mas a previsão é de chuva. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. No final de semana, as temperaturas devem diminuir bastante e a máxima não vai passar dos 19 graus no sábado e também no domingo. Em Salvador, o dia amanheceu com muitas nuvens carregadas, mas a expectativa é de que o sol predomine hoje. A máxima prevista para sexta-feira é de 26 graus. No final de semana, o tempo deve ficar firme. Máxima de 27 graus no sábado e 27 graus também no domingo, com previsão de chuva isolada somente no domingo. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Por aqui o dia amanheceu um pouquinho gelado, mas a expectativa é de mais um dia de calorão, como eu disse, com máxima prevista aí de 32 graus. No sábado, o tempo começa a ficar um pouco mais fechado, com máxima de 29. E aí no domingo, o dia deve ficar encoberto, com previsão de chuva e máxima de apenas, gente, 19 graus. Haja saúde para aguentar o sobe e desce de temperatura, que é típico aqui de São Paulo, não é mesmo? No destaque internacional, o novo rei Charles III já deixou o Palácio de Balmoral, na Escócia, onde estava para acompanhar os últimos momentos ao lado de sua mãe. De volta a Londres, ele faz uma reunião com a primeira-ministra Liz Truss e, na sequência, deve fazer um pronunciamento ao povo britânico. O discurso deve ocorrer por volta das 2 da tarde pelo horário de Brasília. A família real britânica entrou oficialmente em luto nesta sexta-feira, até 7 dias após o funeral. O luto real deve ser observado pelos membros da família e também por funcionários da Casa Real. E após a confirmação da morte da Rainha Elizabeth II, a monarca que ficou mais tempo no trono, o luto tomou conta de todo o Reino Unido. Médicos da soberana expressaram preocupação em relação à sua saúde pela manhã e nas primeiras horas da tarde, admiradores, turistas e jornalistas começaram a se reunir em frente ao Palácio de Buckingham esperando por notícias. Logo após a confirmação do óbito, os presentes cantaram o hino nacional britânico God Save the Queen, ou Deus Salve a Rainha em português.
A bandeira do Reino Unido foi então hasteada a meio mastro e as homenagens se multiplicaram por todo o país. A cena se repetiu em vários prédios públicos britânicos, como o Parlamento, a Suprema Corte e a Abadia de Westminster. No telão da famosa praça de Piccadilly Circus, a imagem da monarca com seu ano de nascimento e morte ficou exposta durante a noite. Do lado de fora do Palácio de Balmoral, na Escócia, onde a rainha veio a falecer, súditos ignoraram a chuva e foram até o local para deixar flores em tributo a Elizabeth. Muito triste. Olha, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre a morte da rainha Elizabeth II e decretou luto oficial de 3 dias aqui no Brasil. Em São Paulo, alguns pontos turísticos foram iluminados com as cores da bandeira do Reino Unido. E olha, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes eu falo aí de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele mostrou que mulheres que dizem ser mais otimistas são mais propensas a viver mais. Vamos acompanhar. A pesquisa levou em conta a resposta de quase 160 mil mulheres no período da menopausa. Para chegar aos resultados, responderam perguntas sobre a própria saúde e preencheram um questionário sobre o otimismo. 25% das participantes demonstraram um maior nível dessa disposição, o que significa que elas podem ter uma expectativa de vida quase 6% superior em relação ao restante do grupo. Além disso, tendem a ter 10% a mais de chances de passar dos 90 anos, na comparação com o conjunto do restante das mulheres que têm menos otimismo, mostrando que a virtude está associada a uma vida útil mais longa e uma maior probabilidade de alcançar uma longevidade excepcional em geral. Os autores da pesquisa afirmam que os resultados indicaram que focar em fatores psicológicos positivos devem ser considerados estratégias para promover a longevidade e o envelhecimento saudável. Então, uma dica para viver melhor e com saúde é não pensar muito nos problemas, além de desempenhar sua função com alegria e sempre manter o pensamento positivo, como um estilo de vida, e não apenas momentaneamente. Você viu aí quanta dica boa, né, gente? Olha, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar ao longo da programação. E claro, continue ligado na programação da HIT, porque eu espero você. Até mais!